E aí, gurizada, professor André Delmestre de volta. Esse é o curso de programação em C. Sou do IFSU Campos Charqueadas e vamos lá, né? Acho que é aqui. Operadores lógicos. No vídeo anterior, a gente trabalhou com operadores aritméticos. Hoje vamos ver os lógicos, tá? Os operadores lógicos, eles retornam sempre verdadeiro ou falso. Sempre verdadeiro ou falso. Acontece que a linguagem C não tem o tipo booleano, então o verdadeiro e o falso são representados com números. Sendo que o falso é entendido pela linguagem C como zero e o verdadeiro qualquer coisa diferente de zero, tá? Então essa é a interpretação da linguagem C. E isso que tu tem que ter em mente. Acontece que os operadores booleanos, eles retornam zero para falso, óbvio, mas eles retornam um para verdadeiro. Embora a linguagem C entenda que qualquer coisa diferente de zero seja verdadeiro, os operadores booleanos retornam um para verdadeiro, tá? Mas eles entendem, se tu botar qualquer coisa diferente de zero, qualquer coisa diferente de zero, ele vai comparar como se fossem duas coisas verdadeiras, tá? Então, dito isto, os operadores que são importantes são o operador de igualdade, diferente, menor, maior e menor igual, menor e maior igual. Eu gosto de interpretar isso aqui como em forma de perguntas, né? É igual? Interrogação. É diferente? É maior, menor que? Quem é meu aluno conhece que eu gosto de entender assim esses operadores, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho A igual a 2, B igual a 3 e a variável C. Essas pausa para o barulho na rua. Bueno, carro de som já passou. Esta operação fica um pouco estranho porque a gente vai usar esses operadores mais dentro das estruturas de seleção, né? If, else e das repetições. Mas é possível fazer esse tipo de construção, tá? Então, zero é diferente de um? Interrogação. Aí eu tenho a resposta verdadeiro ou falso que vai vir na variável C. A é maior que 2? Interrogação. Então 2 é maior que 2? A resposta vai vir na variável C. Aí printando o C, eu vou ver o quê? No primeiro, 0 é diferente de 1? Verdadeiro, então é 1. 2 é maior que 2? Não, então falso, 0. Tá? Ou eu posso colocar direto dentro do printf, né, sem utilizar essa variável auxiliar C. 1 é maior ou igual a 2? Não, falso. A é igual a B? Não, são diferentes, falso. Então zero nos próximos printfs. Então é isso. VOF é isso. Bom, além dos operadores de comparação, eu tenho os operadores lógicos mesmo, né? Na verdade, aqui está até errado, de comparação, mas os lógicos. São a negação, exclamação, o E lógico, que são dois E's comerciais juntos, sem espaço, ou lógica, dois pipes. Essa barra totalmente vertical a gente chama de pipe. Bueno, então aqui é a mesma coisa, tá? Então o C eu comecei com 5. C é igual a nega o 5. Note 5, não 5. Então o 5 é entendido como verdadeiro, logo não 5 é 0, tá? Esse print aqui vai vir 0. No próximo printf haverá a comparação do verdadeiro e falso, vai dar falso, e no próximo com falso ou verdadeiro, vai dar verdadeiro. Isso eu vou mostrar mais pro fim, porque para entender os operadores lógicos, tu precisa saber um pouquinho de tabela verdade, tá? Então o que é a tabela verdade? É um assunto mais de digital, mas é necessário apresentar um pouquinho. Então aqui, ó, a tabela verdade da negação. Negação é simples. Se é verdadeiro, então após a operação de negação vira falso. Se é falso, após a operação de negação é verdadeiro. Negação é inverter. Inverter. Tabela verdade do E considera duas entradas. Então aqui tu vê que no código que a negação é sempre em cima de um operador só, um operador unário. E o operador de E e o OU, eles são
operadores com duas entradas, tá? Então eu preciso ter duas coisas, um de cada lado. Por isso que a tabela verdade é um pouquinho maior. Então aqui, para a saída ser verdadeira, ambos os lados precisam ser verdadeiros, tá? Se tiver falso de qualquer um dos lados, fica falso a saída desta operação da tabela verdade E. A tabela verdade ou uma coisa ou outra, tá? Funciona assim. Uma das entradas, se qualquer uma das entradas, tanto faz a primeira ou a segunda, for verdadeira, então isso deixa a saída verdadeira, tá? Para dar falso, ambos os lados têm que estar falsos, tá? Então este aí é o ou lógico, certo? Então aqui, no E, tá? Vamos voltar pro E. O C tá zero, né? Porque negou aqui o verdadeiro, ficou falso. Falso e verdadeiro, eu olho aqui, falso e verdadeiro dá falso, ou seja, dá zero. No ou, falso ou verdadeiro, falso ou verdadeiro, terceira ocorrência dá verdadeiro. Então aqui eu vou ter 1. Então, olhando esse printf, eu sei que eu vou ter 0, 0 e 1 na saída. Por mais que os números aqui, 5, menos 1, menos 4, não sejam 0 e 1, mas qualquer coisa diferente de 0 é interpretada como verdadeiro. Então, por isso eu tenho esta saída aqui para este programa, tá? Então, 0, 0 e 1. Adicionando esses operadores lógicos e de comparação aos operadores aritméticos, eu tenho uma prioridade de operadores aqui, né? Você vê que o operador de negação tem alta prioridade. E os demais, os operadores de comparação, eles têm mais baixa prioridade que os operadores aritméticos, né? Estão abaixo. E os operadores lógicos, o E e o OU, mais baixo ainda, tá? Sinceramente, quando tu vai construir lógicas complicadas, ou expressões matemáticas grandes, ou tu quebra isso em mais linhas, ou tu vai marcando com parênteses, tá? Isso aqui é importante ter noção dessa precedência de operadores. Mas tu vai fazer uma expressão grande, com 3, 4 operações, eu recomendo o uso de parênteses para marcar bem o que acontece primeiro. Porque senão fica muito complicado, tá? Indo para o código, para demonstração aqui. Vamos ver um pouquinho. Eu tenho aqui uns exemplos parecidos, né? Dessa vez um pouquinho diferente com o slide. Então aqui 0 é diferente de 1, verdadeiro, então vai dar 1. 1 é igual a 0, falso, vai dar 0. 2 é maior que 2, falso. 2 é maior ou igual a 3, falso. Só que ele não faz nada com C depois. Então isso aqui tá mal. Então aqui 1 maior que 2, A menor que B, B menor que 5, aqui estão as respostas, ó. Então a primeira operação, verdadeiro. A segunda, falso e falso. A terceira, 1 maior que 2, falso. A, que é 2, é maior que 3? Menor que 3, né? Verdadeiro. 3 é menor que 5? Verdadeiro. Aí tem outras operações aqui. C é igual a menos 8. Vou até dar aqui uns ctrl/n a mais. Para marcar bem. Então, nega o verdadeiro, então fica falso. O A, que é 2, e 0. Então, se tiver falso em qualquer um dos lados aqui do E, dá falso. Por isso, 0. B ou falso. B é verdadeiro, porque é 3. Ou falso, dá 1. Tá? Então aqui eu tenho menos 1 e 1. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. 0 ou 5 dá verdadeiro. Então isso aqui são os operadores lógicos, tá? Vai ficar mais claro isso aqui quando eu for trabalhar
com operadores em cima, construindo os laços de seleção, as estruturas de seleção e os laços de repetição, tá? Mas é isso aí, tá? Vou construir aqui uma operação um pouquinho, voltar para o código aqui, fazer uma rapidinho que não tem. Por exemplo, ó, uma operação um pouquinho mais complexa. Ó. Botar em 0 e 1 para ficar mais claro. Se A é diferente de 0, aí é 2, tá? E B também é diferente de 0, então eu vou ter o quê? Eu vou ter verdadeiro, tá? E aqui tu vê a precedência. Essas comparações vão acontecer primeiro, depois vai vir essa, tá? Ó, se A é igual a 0 ou B é igual a 0, nenhum dos dois é igual a 0, tá? Ele vai comparar isso, vai dar que os dois são falsos, vai tentar fazer a operação de ou e vai dar falso aqui nesses dois, tá? Vou colocar um pouquinho mais abaixo. Ó, verdadeiro para a primeira operação, falso para a segunda, tá? Então, é isso aí, galera. Próxima playlist deve ser alguma coisa com exercício, já dá para fazer com bastante coisa com esses algoritmos, operadores aritméticos, algoritmos sequenciais com tipos de dados diferentes, dá para fazer bastante coisinha, né? Vamos fazer. E depois entra na estrutura de seleção, onde esses operadores de comparação e lógico serão fundamentais para construir lógicas, tá? O vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima playlist.